paz do Senhor. Amém. Alegre da irmã Adriana, nem no canal para não vir. Mas hoje Deus preparou, graças a Deus. Porque a irmã falou, tem um tempo preparado para todas as coisas. A gente quer falar, quer fazer, mas se Deus não tiver na direção, não sai nada, né, irmão? A gente tem que esperar na vontade do Senhor. E eu creio que Deus, Ele está aqui neste lugar. Porque quando a gente coloca os pés para dentro do ato da casa do Senhor, já não somos mais nós. Já somos espiritual diante do Senhor. E o Senhor tem falado conosco espiritualmente, porque nós estamos no lugar celestiais. Amém, igreja? Eu não nem lembrava mais no tema da campanha, eu tinha lido em outro tema, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos pregar o tema no nome de Jesus. Eu estava aqui sentado e Deus estava a palavra no meu coração. E eu falo, Deus, então vamos fazer o que o Senhor está mandando. Não vou fazer a minha vontade, vou fazer a do Senhor. Amém? Vou ler somente o 27 de Gênesis 32, versículo. É o 27. Vamos ler o 26 e o 29. Amém, igreja? No nome do Senhor Jesus. Que fala assim: e disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Oh, glória. Pode falar forte, igreja. Ele está te perguntando para ti nesta noite. Aleluia. E no 29, no 28 fala assim: então disse-lhe, não te chamarei mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homem prevaleceste. Aleluia, Jesus. Aqui no versículo 29. E Jacó perguntou e disse, deixa-me saber o teu nome? E disse, por que pergunta pelo meu nome? E abençoa-lhe. Aleluia, Jesus. Senta a igreja para o Senhor Jesus nessa noite. Todo mundo conhece a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, que era uma linhagem qual Deus tinha abençoado lá no começo. Aleluia, Jesus. Quando Deus ali tinha chamado Será para ser, era o pai ali de Abraão. E Abraão casa ali com Sara. E Deus chama Abraão e fala, olha Abraão, sai do meio da tua parentela, porque de ti eu vou chamar uma grande nação. Aleluia, Jesus. Abraão ali ouviu a voz de Deus. Abraão saiu sem ter, vamos saber no dia de hoje, sem GPS. Saiu no deserto sem nada, pegou o que ele tinha e saiu. Aleluia, Jesus. E nesse intervalo que ele sai, ele volta tende, sai de tende, entra em país, sai de terra e entra em terra. Mas Deus tinha prometido para Abraão que ele ia ser grande, ele ia ser o pai da grande nação e Sara também. Aleluia, Jesus. E diz que ali ele chega no lugar, Sara vai engravida. Aleluia, Jesus, de Isaac. Sara era uma estéril, não podia ter filho. Mas quando Deus ele fala algo para nós, ele cumpre, porque ele é Deus. Às vezes nós falamos, nós não cumprimos, mas quando Deus fala, ele cumpre. Sempre eu falo esta palavra, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre as nossas vidas. Ali Sara, aleluia, Jesus, ela tem Isaac. Isaac ali, aleluia, Jesus já estava velho também. Mas ele teve dois filhos também. Ele teve um por nome Saul e o nome Jacó. Aleluia, Jesus. E diz quando Sara ela vai tirar água naquele poço, aleluia, Jesus. Diz que ela ouve a voz de Deus e fala assim, olha mulher, tu vais ser mãe de duas nações. Então dentro do teu ventre tem dois filhos. Aleluia, Jesus. Eu já vou te dar o nome deles dois. E você não pode mudar. Um vai ser Isaú e o outro vai ser Jacó. Então foi o que Deus falou para Sara. Aleluia, Jesus. E quando ela chega bem alegre com a barriga dela, fala, meu marido, deixa eu te falar. Olha, tu encontra o modelo lá no poço, aleluia, Jesus, que o anjo falou comigo. E eu mandei dois filhos, já deu até o nome desses dois meninos. Aleluia. E Zacarias ficou muito feliz. E falou assim, como é o nome deles? Aleluia. Ele falou, um se chama Jacó e o outro se chama Isaú. Já está assinado por Deus o nome dele. Eu não vou poder mudar. Sabe o que Deus está falando para ti nesta noite, igreja do Senhor? O que Deus assinou, não vai ter borracha, vai entrar
mais disposto, de caçar, ia pro mato, trazia caça. Mas Jacó era aquele menino mais caseiro. Era aquele menino que ficava mais em casa, mais cuidava dos pais, da mãe, aleluia, Jesus. Mas Deus tinha falado ali para Sara que ele ia ser pai de duas nações. Para Sara não, para Rebeca. Raquel, é tanto nome parecido, irmão. E diz quando ela fala para ele, ele fala assim, então deixa crescer. Aleluia. Mas a bênção era para quem nascia primeiro. E quem nasceu primeiro foi Isaú. Só que diz na palavra do Senhor que Jacó, ele saiu agarrado nos pés de Isaú. E diz que ali a bênção era de Isaú, não era de Jacó, era para Isaú. E eles vão crescendo, aleluia, Jesus. E diz que quando eles crescem, diz que ali Isaac ele já começa a envelhecer, as vistas dele já ficam cansadas, já não enxerga mais. Porque nós chegamos na idade, igreja do Senhor, nós não temos a juventude, que nós vamos na frente da ver tudo, vai escurecendo as nossas vistas. E bem-aventurado você que chega nessa idade. Bem-aventurados somos nós que já estamos nessa idade, aleluia. Porque tem outro que nasce nem chega, mas nós estamos aqui contando o que Jesus fez. E tem muitos que não dá. Mas você está tão velha, graças a Deus. Minhas bocas. É minha experiência. Jesus. E tem tanta gente querendo mudar, irmã Adriana. Tem tanta gente que sai, usa pra cá, e põe pra lá, e arranca pra lá. Mas é a turma que Deus te deu, aleluia, Jesus. É a experiência qual Deus te deu. Não liga não. As pessoas olham pro teu rosto, nossa, como ela está. Oh, glória. Porque eu já tenho uma experiência boa. Você já passou por tantas as coisas. E você está aqui glorificando o nome do teu Deus. É Espírito de verdade. E diz que ali Deus fala, e Raquel ali, aleluia, Jesus. Fala, olha, deixa eu te falar, meu filho. Você vai ter que sair daqui. Não, teu pai vai ter que te abençoar. Mas por quê que a mãe dele fez isso? Para se cumprir o que Deus tinha falado para ela, igreja do Senhor. Porque se ela não fizesse isso, Isaú ia ser ali primogênito, ia ser do jeito ali de quem? Isaac. Mas não é do jeito de Isaac, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Às vezes nós queremos fazer do jeito do nosso jeito, não do jeito do nosso Senhor. Aleluia. E diz que ali ela fala, eu até mandar um jeitinho para arrumar alguma coisa, porque o negócio está estreito para você. Ela pega ali Jacó, sai da mata para caçar, e fala assim, meu filho vai ali, né? Isaac fala, meu filho vai lá buscar uma caça para mim, porque hoje vou te abençoar. Aleluia, Jesus, porque eu já estou ficando velho, então eu vou passar todos os meus bens para você. É no dia de hoje, olha, eu só tenho pouco com herdeiro, então eu já vou lá no cartório, já vou passar todos os bens para você. Não, é que eu morrer, não vai ter briga. Era isso que ele estava falando, aleluia, Jesus. E ali, né, Raquel ouve e fala, não, peraí, mas Deus falou que ele ia ser duas nações, então eu tenho que fazer o que Deus mandou. Ela fala, Jacó, vem cá, meu filho, antes de Deus não chegar, pega lá um cabrito lá, porque eu vou fazer um caldo aqui, e nós vamos fazer alguma coisa, uma malacha aqui, e vamos levar ali para Jacó, para Isaac, aleluia, Jesus, e ele vai te abençoar. Não, mãe, não pode. Tem coisa que Deus permite nas nossas vidas. Tem coisa que é permitida por Deus, mas não vai fazer isso aqui não pode. Foi Deus que mandou. Está vendo aqui a mulher? Pega a palavra de Jacó, vamos fazer de Jacó. Não pode não. E diz que ali ela faz aquilo ali, pega a cabrito, tira a capela, pega aquela pele lá do cabrito, lá, eu não sei o que aquela vez. Sei que ela vestiu Jacó igual a Isaú. E fez aquele caldo, levou, aí ele falou, pai, ele não olhava na cara ali, aleluia, Jesus, de Isaac, porque o coração dele estava tão apertado. Aí ele chegou e falou assim, pai, eu vim trazer aqui esse caldo para o Senhor me abençoar. Mas quem é tu? Eu sou Isaú. Mas tua voz está diferente, aleluia. Tem hora que a gente acha engraçado, mas é a verdade. Mas tua voz está tão diferente, aleluia, Jesus. Não, mas sou Isaú. Olha meu cheiro, mas não deu. Cheira meu
bem alinhadinho, cheirosinho. Não era não, eles moravam na montanha. Eles mexiam com mato, eles mexiam com terra. Aleluia, Jesus. E ele mesmo falou, você vem para abençoar, pois ao chega. Ele desenha também, foi meu filho, já abençoei teu irmão. Deus Santo. Aleluia. É, Jesus. E a mãe dele fala, meu filho, foge. Foge porque teu irmão vai te matar. E daí Jacó sai sem direção. Ele sai daquele deserto sem direção. Aleluia, Jesus. Ele anda o dia inteiro. Quando ele chega em um certo lugar, ele não aguentava mais, já estava cansado, ele deita. Ele pega uma pedra, faz um travesseiro, aleluia, Jesus. E diz quando Jacó ele pega no sono, ele vê uma escada subindo ao topo do céu. E antes de subir, ele veio ali, ele olhava e não entendia nada, aleluia, Jesus. Porque quando Deus faz um compre. E ele olhava e olhava, ele dormindo. E ele falou, meu Deus, onde é que eu estou? Ele acorda. E ele foi um voto com Deus, fala, Deus dos meus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, aleluia. Se tu é o mesmo Deus que me mostrasse esse sonho, me leva de volta para casa, me dá uma direção onde eu tenho que ir. Aleluia. E diz que ele falou, se tu me der pão e água e vestimento para mim, eu vou ungir este lugar, aleluia, Jesus, e vai chamar Peniel, vai chamar a igreja aqui neste lugar, porque senão é o céu neste lugar. Glória a Deus. Ele viu o céu, ele teve uma visão, anjo subindo naquela escada, aleluia. Glória a Deus. E diz quando ele vai, ele se levanta, ele onde aquele lugar, e ele sai. Quando ele chega em mediante, chega na casa de Labão. Labão estava ali, tinha duas filhas, vou correr a hora já se foi. E diz que ele tinha duas filhas, aleluia, Jesus. Uma por nome, aleluia, Jesus, Lia, e outra Rebeca. E quando ele Jacó chega, que olha para a filha de Labão, ele se apaixona por Rebeca. E disse assim, eu vou casar com você. Mas ele tinha duas filhas naquela época, não era assim. Os pais tinham que dar as mais velhas para casar primeiro. E Lia era mais velha, aleluia, Jesus. E ele falou, eu vou casar com minha filha, eu vou trabalhar 7 anos. Deus. Trabalha 7 anos, Jacó, que eu vou te dar minha filha. E ele ali começou a trabalhar, e chegou 7 anos, ele falou, agora eu quero casar. Lá ele vai também, engana Jacó. Olha lá atrás. Ele foi enganado quem? Isaú. E agora ele foi enganado por quem? Por Labão. É, Deus. Apresenta ali, aleluia, para aquela festa, né? E diz que ali ele pega e foi aquilo ali, tudo, arruma todo aquele casamento e fala, Lia, você que vai casar com ela. Aí ele já agora foi eu, não, foi você é mais velho. E diz quando Labão faz a festa, quando Jacó se levanta, aleluia, Jesus, que ele olha, não era aquela mulher que esperava estar com ele, era outra filha de Labão. Meu Deus. Aí ele fala assim, mas você me enganou. Mas se ele olhasse lá para trás, ele tem enganado, né? Não. Aí ele fala assim, para tu casar com ela, de novo vai trabalhar mais 7 anos. Oh, aleluia. Ele falou, vou trabalhar 7 anos. Ele já estava casado com a primeira. E começou, né? Ele engravidou, teve os filhos, aleluia, Jesus. Só que a Rebeca não dava filho, era estéril. Ela era estéril. Rebeca. Grande Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E diz que aí ele pega e fala assim, eu vou embora. Agora eu vou voltar para a terra dos meus pais. Não vou ficar aqui mais não. Porque eu só trabalho, não tenho nada, mas ele já estava bem de vida, já tinha muitas coisas. Ele pega as fazendas, pega os servos, pega os gados, as ovelhas, e ele sai de encontro. Antes dele chegar, quando ele viu Jesus, tinha um rio, eles tinham que atravessar. Ele chamou um servo dele e falou assim, olha, tu vai de encontro com Esaú e fala que eu estou de encontro com ele. Se ele falar que eu posso ir, eu vou. Se ele falar que eu não vou, então eu vou ficar aqui do outro lado, porque ele não puder atravessar. Grande Deus.
Eu vou buscar Deus. E diz quando ele volta para trás, ele entra no vale de Jaboque. Aleluia. E ele começa a falar com Deus. E não tinha resposta de Isaú, porque o servo dele, aleluia, Jesus falou: se você tiver resposta, ou não tiver, você vai falar para mim. Deus Santo. E ele esperou, aleluia, Jesus, ele foi entrando neste vale. Só ele e Deus. Aleluia, tem coisa, igreja do Senhor, que é para mim e você fazer, não é para ninguém fazer. Ele tinha muita gente, mas ele tinha que falar com Deus sozinho. Ele tinha que ali falar com o Senhor, pedir perdão para Deus pelo que ele tinha feito. E diz quando Jacó ele começa a orar, aparece o anjo. Aleluia. O irmão Gabi não falou quando ele estava no hospital, ele viu o anjo. Anjo se vê, viu, irmão? A gente só não vê Jesus Cristo nem o nosso Deus. Isso aí não tem esse merecimento. Eu não poder falar, viu Jesus eu dormi na hora. Porque nós não temos esse merecimento de ver Jesus. Quem viu a porta de Jesus foi João. Em Apocalipse, ele viu Jesus. Ele viu Jesus só daqui para baixo. Ele viu uma visão, né, os pés cansados, né, de dons, a voz, uma voz de trovão. Então eu vi Jesus, eu falei, não diga isso não. Você pode sonhar com anjo. Anjo aparece assim. Anjo vem e aparece para você. E tem dois tipos de anjo. Não tem que ter cuidado também com os anjos que vem e aparece. Às vezes também não tem carinho que vem para enganar. Às vezes você pensa assim, nossa, qual o anjo do Senhor? Não, igreja do Senhor, vem um anjo enganador que vem para enganar. Aleluia, Jesus. Mas Deus, como Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir com o que Ele fala, lá atrás que Ele falou que a família de Abraão ia ser uma grande nação, Ele enviou o anjo do Senhor no vale de Jaboque. Glória a Deus. E diz quando Jacó olha assim para aquele anjo, ele fala para você: a eternidade que é bênção, você vem, você me dá. Você vai ter ou vai dar ou você não vai dar. Eu acho graça dessa palavra, irmã Adriana, porque eu creio assim, a pessoa se não está espiritualmente, então Jacó já não estava mais na carne, ele já estava como anjo. Porque carne não luta com anjo. Anjo não luta com carne. Igreja do Senhor não segura, não pode. E quando ele se lutava tanto, ele lutou tanto, que Jacó se juntou a cordeira, ele nem sentiu, porque ele não estava treinando naquela hora, igreja. E eles começaram a lutar, e nada, você só vai sair agora, eu virar na resposta. Eu mandei o meu servo de encontro com meu irmão, e não chegou ainda, então você não vai sair daqui. Sabe isso aí? Mas prevalecer em oração. É mais prevalecer diante do Senhor. Não é qualquer coisinha, qualquer ventinho nós querer sair do caminho. Não é qualquer coisinha, eu não quero mais. Não, igreja do Senhor, nós temos que prevalecer perante o nosso Senhor Jesus. Porque tem outros perecendo aí, porque não esperou ainda. Pela vontade de Deus, vai fazer de qualquer jeito, perece sim. Quantos estão fora, irmão? Quantos profetizaram? Mas não, a irmã Capitão e a irmã Inês me conhece há mais de 35 anos de convertida. Eu sou isso aqui, irmão. Eu sou isso aqui. Eu não preciso para me aparecer, não preciso. Não quero isso para mim. Nós somos isso aqui. Porque enquanto você fala que você é, você não é. Nós temos que ser nós, aleluia, Jesus tem que dar conta, porque o Senhor está me direcionando para mim, mas se ela não vai, não vai, porque você vai quebrar a cara. Aí eu vou para mostrar que eu não faça isso, em nome de Jesus. Mas se Deus falar, você vai para a cadeia, você vai visitar, você tiver aqui, você vai, porque eu vou contigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Aí ele foi orar no hospital. Não está preparado. Está fora do cadáver espiritual. Porque Jacó lutou com o anjo. Porque está espiritualmente falando com Deus o tempo todo.
Aí eu vou, sabe, vou fazer. Aí vamos vai para lá cair, irmão. Fora dos caminhos do Senhor, o inimigo faz aquilo que ele quer. Aleluia. Deus fala, é melhor que nem conheça. É melhor que nem conheça. Porque a vez nós fazemos debaixo da direção de Deus. A vez Deus fala, vai, você até, Deus, será que o Senhor está mandando, Deus? Aí você ora, você busca a resposta, e Deus fala, vai, porque eu sou contigo, mulher. E quando Ele manda você ir, Ele se responsabiliza por você. Aleluia, Jesus. E diz que ali Jacó naquele vale, só ele e o anjo, aleluia, lutando, nada. Ele falou, você não vai sair daqui. O anjo não podia amanhecer o dia naquele vale, aleluia, Jesus. E diz que a alma já está chegando. Ele falou, me solta, já não vou soltar. Eu falei, você vai me soltar. Eu falei, não vou soltar. E diz que aqui, aleluia, Jesus, quando o anjo, e Jacó pergunta, disse, deixa-me ir. E o teu nome disse, porque é grande meu nome, e abençoarei e abençoarei ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face. Aleluia, Jesus. Quem estava lutando com aquele homem chamado Jacó era o próprio Deus. E ele ali prevaleceu. Sabe que Deus manda falar para nós nessa tarde, Deus, que nós temos que prevalecer na presença do Senhor. Está doendo, vai. Eu vou ficar, não vou sair. Pode vir os ataques, pode vir, mas você tem um Deus, esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está contigo, não vai soltar a tua mão. Porque Deus me fez a promessa ali com Abraão e com o pai, porque ele vai ser uma grande nação, pai de uma grande nação. Eu vou ser contigo, a tua parentela vai ser grande como a areia do mar. Aleluia. Vai ser grande o que Deus tem para você, igreja do Senhor. Não é isso aqui não que Deus está preparando, é grande. Essas coisas terrenas que vai ver com os olhos, é coisa espiritual que vai ter que ver uma lei daqui dali e saber que Deus é contigo, aleluia, Jesus. Ele tem para preparar lugar para você. Oh, aleluia. Nós pensamos, irmão, que Deus é um Deus pequenininho e nós podemos falar de qualquer jeito, não. O nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele carrega nós no colo, aleluia. Ele não deixa nem eu nem você perecer. Se você está orando, se você está confiando nele, confia mais, porque ele vai te dar a tua vitória no tempo certo. Não murmura. Aí eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou subindo o monte, eu estou descendo o monte, e eu não estou vendo nada acontecer. Deus está te preparando para você receber. Porque não vai receber algo de Deus de qualquer maneira, para deixar encostado, não. Deus só vai entregar porque ele sabe que você vai prevalecer na presença dele. A verdade é que dá o nome Deus falando, eu vou te preparar, Jacó. Tu vai botar no tempo certo, Jacó. Tu vai passar por essa luta, Jacó. Mas eu sou contigo quando você passar. Eu vou ter um encontro com você. Chamando a e quando Jesus ele fala, ele conta, igreja. Quando ele fala que vai fazer, ele vai fazer. Ele pode passar os céus e a terra, mas o nosso Deus vai cumprir a palavra dele, porque ele é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falar, eu vou fazer e acabou. Se eu gostei, gostei. Se eu não gostei, mas se Deus deu verdito, vai ser assinado, aleluia. E Abraão, ele fala aqui, Isaac, e Jacó, fala assim, olha, aleluia, Jesus, eu tive um encontro com Deus, então ele vai trocar até meu nome. O meu nome não se chama mais Jacó, o meu nome é Israel. Eu vou ser grande de uma grande nação, pai de uma grande nação. Aleluia, porque Deus muda cativeiro, Deus muda história.
Ele faz, igreja. Ele faz. Porque a nossa trajetória não é de um dia para o outro, é de vários dias, é de muitos anos, é de oração, é de história, é de gemido, para chegar no objetivo que o Senhor preparou para mim e para você. Porque as coisas de Deus não é como as nossas coisas, as coisas do Senhor é diferente. E você pensa, e eu penso que é do nosso dinheiro, Deus não vai fazer. Deus não vai receber a oração de dano, Deus vai receber a oração ao contrário. Eu quero que Deus faça isso. Ele não vai fazer, igreja. Não adianta. Eu vou apanhar, ei, não vai adiantar. Porque é Deus que deu o teu coração de Saúl. Que estava procurando para matar. Quando ele chega ali naquele lugar, ele se abraça. Ele falou, meu irmão, está tudo aqui, essa riqueza. Ele falou, não, meu irmão, o meu prazer é te abraçar. Oh, glória, o meu prazer é te abraçar. Porque quando você saiu, ele saiu errante, mas quando ele voltou salvo nos pés do Senhor. E nessa tarde, Deus fala no meu coração, para nós, igreja do Senhor. Ele não liga para mim, acusa de palavra, alguém vai falar de você. Não ligue, não. E quando você fica no seu cantinho, não liga para o povo que está falando, porque Deus está te reservando para falar com o anjo. Oh, aleluia! Aí quando ele fala isso, não liga não, não retruque, não fale, fique quietinha, só ora, entrega nos pés do Senhor Jesus, porque Ele vai resolver a tua causa e ninguém mais vai fazer isso por mim nem por você. Se que nosso irmão ajudar hoje, e te ajudar amanhã, e te ajudar depois, ele falou, peraí, eu não vou te ajudar mais. Mas nosso Deus, Ele continua sendo Deus, nos ajudando de dia e de noite. Quando você está dormindo, Deus está pegando para a tua vida. Ele está cuidando de você, do teu coração. Ele está cuidando dos teus pensamentos. E nesta noite o Senhor fala, aleluia, Jesus, o que estava ruim vai ficar bom, porque meu Deus, eu sigo. Ele quebra a muralha, Deus. Ele repreende o mal. E diz que ali Saúl e Jacó se encontraram naquele lugar. E ali eles caminharam, igreja, foram se encontrar, aleluia, Jesus. E nessa noite, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, Deus maravilha. não tem palavra ao contrário, vai tentar nos pés do Senhor Jesus. Não adianta nós olhar e falar, não vai prevalecer, igreja, sabe por quê? Ele está cuidando de você e de mim, é Deus.